Oi, Joana. Então, nós voltamos essa noite aqui no nosso canal Discutindo o Novo. Vamos pedir aqui para as pessoas darem o seu like e compartilhar com a gente esse nosso bate-papo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que não é muito bom. As pessoas não gostam muito de conversar sobre isso, mas a gente precisa de falar um pouco sobre a morte, sobre o luto e sobre as coisas que estão acontecendo com a gente na pandemia. Então, vamos, num primeiro momento, Joana, falar sobre o luto e o enlutado, né, das famílias que perderam aí seus entes queridos nessa pandemia, que a gente sabe que não é fácil, né, Joana? Sim, a pandemia ela trouxe vários impactos para a saúde mental, né? E pode envolver perdas, né? Dores profundas, né? As pessoas não estão habituadas a ter uma perda de um ente querido, a perda de um trabalho, né? A perda das relações sociais, né? E isso impactou de uma maneira extremamente negativa na vida das pessoas, né? O luto ele não quer dizer apenas a perda de alguém que se foi, que não voltará mais, mas sim de várias outras perdas que a pessoa tem durante o percurso da sua vida, né? Se faz necessário deixar claro que assim a pessoa precisa elaborar, né, o que está se perdendo. É claro que a perda de um ente querido ela tem um impacto maior, né, na vida da pessoa, né? Tem casos em que as pessoas acabam até tendo um transtorno, uma depressão por conta de não conseguir elaborar, né, esse processo que ela teve, né, de elaborar o luto de alguém que se foi, né? É bem assim complexo, né? É uma situação um tanto quanto que tem que ser elaborada e E não tem o é da seu noite para o tempo, dia. né? É isso mesmo, que não é Exatamente. do dia para a noite, né, Joana? Que tem o seu tempo. Mas você já reparou que muitas pessoas acabam perguntando para nós psicólogos, né, o que é normal, o quanto de tempo que é normal ficar enlutado, ou quanto de tempo é normal você elaborar o luto, né? Então, parece que cada família, cada sujeito, né, vai elaborar esse luto de uma forma diferente e que seja duas pessoas da mesma família, porque a gente sabe que aconteceu isso no Covid, né? Às vezes as duas pessoas da mesma família, infelizmente, vieram a falecer, né? As pessoas que ficaram, né, acabam elaborando de forma diferente esse luto porque tiveram relacionamentos afetivos diferentes com aquelas pessoas, né? Então, quando perguntam para a gente, quantos meses, o que é normal? Como você falou, muitas vezes a pessoa acaba ficando com depressão, acaba desencadeando tantos outros transtornos mentais, crises de ansiedade, síndrome do pânico, né? Exatamente durante aí a perda de um ente querido, né? Ou porque amava muito, ou muitas vezes até porque não gostava, né? Porque a gente só não ama, a gente também odeia, né? Então, porque também não gostava em alguns momentos, em algumas situações, quando esses dois estavam vivos, né? Aquela pessoa acabou brigando, xingando, ofendendo, e às vezes pensa, né? Eu queria mais era que você morresse. E de repente, essa pessoa morre e quem ficou sente uma culpa imensa. E muitas vezes é isso que desencadeia todos esses transtornos, né, Joana?
Exatamente, essa culpa ela vem com um pesar muito grande para a pessoa, porque ela vai achar que intencionalmente ela teve alguma coisa a ver com a morte daquela pessoa, né? É, E aí ela não consegue elaborar, não, né? e nem E falar daí isso para aparece ninguém, não é? Então, exatamente, eu acho que é aí o legal é a gente contar aqui para quem está assistindo o nosso canal que isso é normal, não é? Que se tem sim. alguém passando por isso, que não é uma pessoa diferente, que todo mundo já desejou a morte do outro, por mais que você o ame, né? E que a gente não queria que ela desaparecesse. Era só uma coisa daquele momento. E que quando essa fantasia, então, ela se legitima, né? Aí acontece tudo isso, né? E cada um tem um tempo também para estar elaborando, né? É, Não vai acontecer de um dia para o outro, né? Não né? tem um tempo determinado, cronometrado, certinho, para a pessoa esquecer daquela pessoa. Tanto a pessoa que amava muito, quanto a pessoa, no caso, que brigava ali, que estava sempre se engalfinhando mesmo, a Sim, pessoa sente, né? lógico. Então, assim, demanda tempo. Então, Sim. assim, não se dá da noite para o dia, E que né? Ela cada um tem o precisa seu elaborar. tempo, né? Mas Sim, existe um luto também que ele é um luto patológico, né? A gente sabe disso. Então, vamos falar um pouquinho das fases do luto, né, Joana? Primeiro, existe a negação, né? Então, a pessoa nega aquela morte, não consegue entender. Agora, então, com o Covid, né? Como é que ficou tudo isso? Então, nega a morte. Depois vem a coisa da raiva, né? E já que a gente está falando do Covid, né? Então, essa raiva é alguma coisa muito difícil também. Aí ele pensa, por que, que ele não usou a máscara? Ou por que, que ele não, será que não lavou a mão? E aí começa, né, a querer explicar tudo isso e por que, que ele fez isso me deixando. Então, nesse momento da raiva, inclusive, essa pessoa enlutada, ela se sente meio que traída pelo ente que faleceu, né, que morreu. Depois disso vem a depressão, né? Então é aquela hora que cai a ficha e aí a pessoa acaba ficando mal. Não necessariamente precisa de ter uma depressão, de ficar em casa, mas a pessoa se sente meio deprimida, então cai a ficha, né? E aí a pessoa não sabe como vai lidar. E depois a elaboração. Acontece que quando existem pessoas que às vezes ficam em uma dessas fases e não conseguem sair. Então, por exemplo, está sempre querendo descobrir na fase da raiva, né? Está sempre querendo ali descobrir quem é o culpado, quem fez aquilo, por que, que a pessoa que morreu deixou, né? E não sai daquilo nunca. Morre também assim. Não é uma coisa natural, normal, né? Em outros momentos, a pessoa vive um outro luto, que é então um luto patológico, né? Ela deixa de viver, né, para poder ficar vivendo o tempo inteiro a morte daquele ente. O que não é legal, o que não é normal, né? O normal é a pessoa morrer, você sofrer, elaborar, passar por todas essas fases e depois ter dentro de você um sentimento, uma organização, né, em que aquela é pessoa que morreu aceitação. cabe dentro de você, mas agora você, como disse, né, aceitando, compreendendo. Passou muito tempo disso, é patológico, né, Joana? E aí é necessário que a pessoa busque ajuda, né? Aí acho que eu vou deixar para você falar aí dessa ajuda. Sim, é bom que a pessoa procure os profissionais de saúde, converse com um psicólogo, converse com um terapeuta, procure ajuda na rede, né, de apoio, porque tem situações que a pessoa às vezes está tão tolhida, tão dentro, tão introspectiva, que não consegue falar, que, assim, às vezes uma conversa até mesmo com alguém dentro de casa, explicando, olha, não estou me sentindo bem, eu preciso de ajuda, é pedir ajuda,
Se está vendo que o processo está demorando demais, não está conseguindo elaborar, é procurar conversar com as pessoas de dentro de casa, né? Não está dando certo, procura a ajuda de um profissional para estar fazendo terapia, né? Para estar conseguindo pôr para fora tudo aquilo que está sentindo, né? É muito rico a pessoa sentir todo o processo, todos esses estágios do luto e aceitar, né, que é o processo natural, né, que todos vão passar, né? Uma coisa a gente sabe, que estamos vivos, e a outra coisa é que tem a parte mais difícil que temos que elaborar, que é a morte, né? Então, assim, procurar ajuda quando vê que já está passando do tempo de ter elaborado aquela perda, aí é a hora de procurar ajuda. Não dá para continuar sofrendo e deixando as outras pessoas de casa, né, do convívio familiar, preocupada porque não sai daquela situação, né? Às vezes acaba entrando na depressão e às vezes é alguma coisa que ela falou para a pessoa que faleceu, né? E que está ali culminando na cabecinha dela, dele, né? Eu acho E que eu acho assim, que a procura por ajuda é muito boa, é muito válida nesse momento. E eu acho que o importante também é a gente contar aqui que quando essa pessoa na família, sempre é um que fica pior, né, Joana? Não fica a família toda mal, né? Sempre. Sempre tem um que fica Não, muito não. mal, né? Geralmente é o que tem a proximidade maior com o ente que se foi. Geralmente é aquele que era mais próximo, ou aquele, no caso, que mais entrava em atrito. Então, e aí, assim, cabe à família ouvir, né? E ouvir e aceitar aquele sofrimento, porque às vezes a família, não, mas já passou um mês, já passou 2 meses, e você ainda está chorando, e você ainda está falando. Então, assim, negar o sofrimento dessa pessoa, né? Que está aí enlutada, não conseguindo trabalhar a sua perda, a sua dor, é muito pior, né? Uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente Certeza. mostrar aqui para o pessoal é que, às vezes, saindo um pouquinho dessa questão do Covid, né? Mas muitas vezes também acontece, por exemplo, de um filho cuidar de uma mãe com Alzheimer. A vida inteira cuidou daquela mãe com Alzheimer. A vida inteira não, mas bons anos da vida, né? Ou seja, uma pessoa da família que por bons anos da vida cuidou do seu ente ali, né? Se doou para aquilo, e quando aquela pessoa morre, ele não se encontra, né? A vida dele é como se eles vivessem uma simbiose, né? A pessoa doente com o seu cuidador familiar, eles vivem uma simbiose que dá a impressão de que os dois são uma coisa só, né? E aí, quando aquela pessoa morre, muitas vezes acontece até de morrer o cuidador primeiro, porque não dá conta, né? Mas quando aquela pessoa que está doente morre, então esse cuidador é como se ele estivesse perdendo o chão, né? Perdido o chão, não é perdendo. Então, ele não sabe, é um trabalho imenso que precisa de ter com aquela pessoa. Dá a impressão para nós, né, para a família, que agora ele está livre, agora ele vai poder viajar, vai poder namorar, e não é, ele não consegue, ele não sabe o que ele vai fazer, né? Porque a vida dele toda foi em função de cuidar, de ser o cuidador. Então, ele perdeu, olha o luto, né? Ele perdeu a sua identidade, né? Ele perdeu os seus momentos de vida. Então, ele não sabe agora se buscar, é o se reinventar, né, Joana? Sim,
é bom, no caso, para quem tem esse tipo de trabalho com pessoas que estão acamadas, pessoas que estão doentes, ela já tem que fazer meio que uma preparação para o que pode vir a acontecer, né? Geralmente, os cuidadores que lidam com essa situação, pessoas que estão em fase terminal, eles têm que estar tentando toda hora e todo momento se reinventar, elaborar, que ele sabe que ali é um momento que assim vai ter que se preparar psicologicamente, porque naquele momento ele sabe que ele está com ele, mas que amanhã pode não estar mais. Né? É um trabalho muito difícil e tem que ter uma estrutura psicológica muito grande, principalmente para quem lida com esses pacientes que estão em fases terminais, né? Procurar, assim, fazer algum outro tipo de trabalho paralelo, que a pessoa não fique tão focada, né, no trabalho que faz, né? Fazer uma higiene mental, fazer uma leitura, fazer um outro tipo de trabalho que tente fazer com que a mente seja dispersada do foco do trabalho. Ter um tempo dele, né? De alguma coisa prazerosa. Exatamente. Porque essas pessoas, esse Exatamente. pessoal da saúde que tem cuidado, né? Trabalhado na linha de frente aí da Covid, né? A gente sabe que tem sido muito estressante para eles, porque à medida em que eles vão lidando com a morte do outro, eles também lidam com a própria morte, não é? Então, o tempo inteiro, Sim, eles sabem, inclusive a própria morte em todos os sentidos, e num deles que é o pior, que é de você poder pegar o vírus e morrer também. Né? Então, o que eu vou deixar, todo esse sofrimento, quer dizer, que de cada paciente que eles cuidam, eles estão ali lidando com todas as suas fantasias, com todos os seus conflitos em relação à morte, né? Que aí a gente sabe que cada família tem ali a sua cultura, cada família lida de um jeito, né? A morte não existe regra, né, Joana? não. E eles estão lidando na realidade, com o próprio medo também, né? Sim. A partir do momento que está lidando com uma pessoa ali que está contaminada, está vendo que a pessoa está toda entubada, e na hora da desparamentação da roupagem que eles têm que usar, pode acabar se contaminando, que foi o que aconteceu com a grande maioria que pegou, que trabalha em hospitais, né? E assim, tem família que não aceita com que esses trabalhadores fiquem no mesmo ambiente que eles. Tem famílias que estão tendo essa rejeição. Então, e essa rejeição é um luto também, não é? E aí Sim, agora a gente deixa de falar, então, do luto, do luto da morte física, né? E acho que a gente pode começar a traçar aqui um outro caminho de outros tipos de luto que existem na vida, né? E que muitas vezes eles nos preparam para essa morte, né? Para lidar com a morte. Então, por exemplo, a criança, né? A criança, por menor que ela seja e que você não queira contar, conta ou não conta, Joana, para a criança que morreu? Conta ou não conta para a criança que a avó morreu, que o pai morreu? Como é que é? então, exatamente esse ponto que, assim, me remete ao passado. Quando eu era criança e eu vi a morte do meu avô e da minha avó, que foram, na época, velados em casa, para mim era uma coisa natural, normal. Para mim, eles iam dormir e não iam voltar mais. Eu não tinha essa ideia da ausência, da sensação da falta, da saudade, né? Criança, depende de criança para criança, e da cultura familiar, ela tem toda uma historinha a ser contada. É através do lúdico que pode estar contando para a criança, Mas tem né? que contar. Exatamente. Elas vão começar a elaborar aos poucos o que é uma perda. De que maneira vai ser essa perda, né? De que maneira ela vai elaborar essa perda desde pequenininho?
Porque a criança, aos pouquinhos, ela começa a ter as pequenas perdas, né? Isso, é. Como é falado mesmo na psicanálise, são os objetos de transição, não é verdade? E cada fase que a criança vai perdendo um objeto é como se fosse um luto. Isso. Então, por isso que ela sabe, por isso que pode contar, né? Às vezes as pessoas têm medo de contar que morreu, que já de pequeno conta, cadê o vovô? O vovô não vem mais, o vovô morreu, né? Cada um vai contar lá o que morreu, mas não é o que morreu que foi lá, que morreu e já volta, que foi viajar e já volta, porque tem muita coisa ainda, né? Ah, foi lá fazer uma Sim, viagem e um dia vai voltar. Isso é uma traição, não se faz isso com criança, né? Porque é, exatamente a gente já vive o luto quando sofre o desmame, é um luto, é uma perda, né? A psicologia vai explicar muito isso. Então, quando você vai para a escola, que você deixa a sua família e começa de bebê ir para a escola, né? Então tem várias porque assim perdas. Falar de luto não é uma coisa racional, né? O luto é aquilo que a gente então está sentindo. Por isso que é bom que a gente fale, ponha para fora, né? Quando a gente está sofrendo muito, tem o outro para pôr para fora e esse outro saiba fazer escuta, ainda que seja a família, né? Então, sim. e com a criança acontece isso. Perdeu a boneca, perdeu a borracha que gostava muito, né? Perdeu o cachorro. Então, tudo isso já vai preparando a criança para quando ela for perdendo as pessoas, os seus familiares. Mas o sentimento, essa coisa da elaboração do luto, isso é uma coisa que a gente já vai nascendo, até porque, como você mesmo disse, a gente sabe que vai morrer, né? Então, é quase que como se fosse uma preparação ali para isso. Então, a criança, ela sabe sim o que é, ela pode não saber racionalmente, mas ela sente internamente, ela conhece o que essas perdas e o que é a morte, né? A morte, então, simbólica, né? Ela já vai meio que se preparando, né? Ao longo da vida infantil dela, ela já vai preparando. Ela perde a chupeta, que gostava mais, ela perde uma boneca, ela vai perdendo uma bola, vai perdendo que furou, vai perdendo um brinquedo que ela gostava muito, ela vai perdendo um adereço que ela gostava de ficar na mão, que porventura venha a quebrar, de repente passa para um bichinho de estimação, um animalzinho, e aí vai tendo essas perdas. Na realidade, são os lutos que ela vai, aos pouquinhos, vai elaborando, até chegar ao entendimento de que a morte, né, ela sempre esteve presente de uma maneira, pode-se dizer assim, meio que leve, né, para preparar ela para alguma coisa um pouco mais impactante. E aí, se ela for bem elaborada, bem trabalhada, muito provavelmente ela não terá problemas futuros de ficar com uma depressão ou de estar trazendo algum tipo de transtorno. Se essas perdas que ela viveu forem respeitadas pela família. Então, perdi a boneca, perdi, quebrou, né? Não vai ter que jogar fora lá, sei lá, a boneca, porque não fala mais, né? Então, como para nós adultos, isso daí não é nada, né? Imagina perder uma boneca, né? Mas para a criança tem um sentido extremamente importante. Mudou de escola, né? Tem coisa pior do que mudar de escola para uma criança. É uma vivência imensa de abandono, de luto, porque quando a gente fala de luto, a gente também está falando dessa questão do abandono, né? Desse sentimento do abandono, ou do abandonar, ou do ser abandonado, né? Seja lá por coisas, por pessoas, por objetos. Para a criança passa essa fantasia, principalmente dependendo da idade dela, né? Que ela foi abandonada, muitas vezes porque ela fez alguma coisa muito ruim, né? E aí a gente falando não só da morte, que a gente agora está mudando realmente, né? Trazendo esse outro tipo de luto. Então, o luto de uma pessoa que foi demitida, né? O luto social, ele é muito doído,
porque muitas vezes e vai acontecer muito isso na pandemia. Você tem amigos, né? Você está bem, você tem um bom emprego, você pode receber seus amigos, chamar para jantar, chamar para jogar um buraquinho, enfim, né? De repente, você vai ficando sem trabalho, muitas empresas estão falindo, muitas lojas estão falindo, e essas pessoas não vão mais poder convidar os seus amigos para ir para suas casas, para ir. E aí essa é a morte social, né? Porque ela vai sentir, ela vai realmente sendo desprezada e ela vai sentindo que ela só era importante porque ela tinha alguma coisa, porque ela tinha um dinheiro, coisa assim, né? Então é muito complicada. A morte, o luto da experiência de quando os filhos casam, né? Saem de casa, tem até a síndrome do ninho vazio, né? Aquele Que é a vazio, né? mãe, então esvaziou lá a casa, né? Normalmente acomete a mãe dependendo da relação que a mãe teve com aquele filho, então que vai ser mais ou menos sofrido, né? A morte, como nós falamos, a morte do trabalho. Então, uma pessoa quando aposenta e não elaborou bem essa aposentadoria, né? O quanto isso tudo também vai fazendo com que é o mesmo sentimento, muda apenas os objetos, né? As É pessoas, o objetos contexto. das relações objetais, né? Mas o sentimento, essa dor, essa perda, é a mesma coisa, né, Joana? Sim, com certeza. A mudança de trabalho também, né? As pessoas que estavam num trabalho que tinha uma condição um pouco melhor, elas têm que estar se reinventando. Aí vem outra coisa para ser feita, vem outro tipo de atividade que ela vai fazer que ela não está habituada. Tem aquela questão da adaptação, de será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir dar conta deste trabalho novo que está aparecendo, que está surgindo? São várias as atividades que a pessoa pode estar fazendo, mas que ela, sim, ela não se sente tão segura quanto ela se sentia no emprego a que ela estava habituada. Então, assim, a mudança de trabalho, né? A mudança de outro grupo social, eu estava com amigos que eu já estava afinado, hoje não estou mais, tenho que começar tudo de novo. É a mesma coisa lá do tempo da escola. Saí de uma escola, entrei em outra escola, tem que fazer novos amigos, é uma outra realidade, o trabalho é a mesma coisa. E assim a gente vai caminhando. São as perdas que a gente vai encontrando no decorrer da nossa vida que faz com que a gente amadureça, cresça e consiga pensar de que maneira eu vou estar elaborando essa minha nova vivência. É isso mesmo, eu ia falar isso. Saiu da zona de conforto, né? Sair da zona Exatamente. de conforto é muito complicado, né? Você vai precisar de lidar com novas situações, coisas que você não esperava, e tudo isso vai demandar um esforço muito grande, né? Da sua parte, do seu lado. Mas, ao mesmo tempo, dependendo da situação que você se encontra, é algo também bastante enriquecedor, né? E a pessoa acaba amadurecendo, a pessoa acaba crescendo e acaba criando. Então, agora na pandemia, né, quando a gente fala que você precisa de se reinventar, não está sendo fácil se reinventar, né? Para que você possa se reinventar, você precisa, então, de elaborar aquela que você criou uma nova identidade. Nós estamos vivendo um novo mundo, não é? Ainda que venha a vacina, nós somos outras pessoas. Durante esses 9 meses, nós acabamos nos tornando outras pessoas, né? E é esse processo dos 9 meses que a gente precisa, então, de se reinventar. Não é fácil. Fazer essa reinvenção, se redescobrir, não é fácil. Até porque a gente precisou, muita gente ainda está elaborando, vivendo esse luto, né? A gente precisou de ficar com raiva de um monte de coisa, querer a nossa vida de volta. Agora a gente parece que já está mais adaptado, né? Vendo o que está acontecendo, uma possibilidade de coisas novas, mas de todo jeito, você precisa de
de trabalhar aquilo que você perdeu na pandemia, porque todo mundo perdeu alguma coisa, né? Perdeu contato com os filhos, perdeu contato com os netos por um tempo, não viu os netos crescerem de repente, né? Perdeu contato com um amigo do trabalho. Tem muita coisa que é boa, né? Mas tem muita coisa ruim nisso tudo. Perdeu a escola, os amigos, não perdeu a escola, mas só o fato de ter perdido esse contato físico, esse vínculo, né, Joana? Já é uma coisa extremamente complicada para você poder trabalhar essa reinvenção. Sim, o contato físico das crianças dentro da escola, né, com os professores, está fazendo muita diferença, né? Porque os pais eles não estão tendo estrutura para estar educando as crianças, para estar ensinando as crianças como na escola, né? E aquele tempo que a criança mesmo tem com os amigos, de socializar mesmo, né? Das brincadeiras, de estar ao lado, dos jogos, né? De estar ali na classe fazendo as atividades, as dinâmicas, tudo isso é muito importante, né? Tudo isso é aprendizado. E isso, de uma certa maneira, foi retirado de uma maneira muito brusca, né? Já vamos fazer quase um ano e praticamente não se teve mais esse contato das crianças com os professores, com os amigos dentro da sala de aula, né? Então, é um luto forçado, né? Pode-se dizer que é um luto forçado, né? Porque as crianças foram meio que tiradas. E até a coisa Foi começar a interrompido, né? normalizar, Eu acho que exatamente. foi uma vida, as nossas vidas foram interrompidas por essa pandemia, né? E quando alguém morre, né, houve essa interrupção, né? Houve uma interrupção da vida, quer dizer, como diz o Luiz, né, Joana, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Seja lá na Exatamente. morte física, seja lá no trabalho, seja lá nessa perda da escola, quer dizer, da pandemia para cá, por isso que a gente fala desse reinventar que não é fácil, né? E desse luto, né? Dessa morte, desse sentimento de morte, da pandemia para cá, nunca mais a sua vida foi a mesma, né? Então, isso daí tudo vai trazer consequências sérias. Quais consequências? Nós ainda não sabemos, né? Os especialistas têm procurado estudar, têm procurado descobrir, mas a gente ainda não sabe. O que tudo indica, né? Que tudo nos leva a crer é que essas crianças serão pessoas inseguras, né? Porque de repente elas foram arrancadas de dentro dessa escola, né? As suas vidas, elas vieram para dentro de casa, elas viram coisas, muitas viram coisas que não deveriam de ter visto, assumiram coisas que não poderiam assumir, não é? Assumiram culpas que não eram delas. Então muita coisa ruim aconteceu. Algumas coisas boas também, a gente de olhar essas boas, né? Então, um mundo novo está chegando aí. E agora? Vamos pegar isso e vamos fazer desse limão uma limonada. Pelo menos tentar fazer, né? É isso mesmo. É tentar olhar com outros olhos toda essa vivência que a gente está passando, né? A gente tem que tentar elaborar e tentar dar o nosso melhor como profissionais da saúde, né? De acolher as pessoas que estão necessitadas e que precisam da nossa escuta, né? Eu acredito que a gente pode fazer um mundo melhor, a gente pode fazer um mundo melhor, mas desde que as pessoas estejam intencionadas em trabalhar no melhor, em trabalhar, em ajudar uns aos outros, né? Em estender a mão para aquele vizinho que está passando por um processo de perda, né? Para uma criança que acabou de perder um ente querido, né? A gente tem que parar para pensar que muita coisa negativa aconteceu, mas que também muita coisa boa aconteceu para a gente dar uma segurada naquela correria que a gente estava vindo, né? E aí a gente pensa da seguinte maneira:
por que não trocar uma palavra com uma pessoa que perdeu alguém, que fazia de tudo por ela e que de repente ela se viu sem, né? Ou até mesmo de uma pessoa que ela não se dava muito bem e que de certa maneira intencionou alguma coisa que não era legal, mas que ficou com aquilo na cabeça. É isso que a gente tem que parar para pensar, é isso que a gente tem que parar, até mesmo para estar estendendo a mão e ajudar essas pessoas que estão precisando. Eu acho que assim, o mundo se torna melhor a partir do momento que a gente ajuda uns aos outros. E outros tipos de ajuda, né? Também a gente pode deixar aqui registrado como o CVV, que pode colaborar com as pessoas. O site do Conselho Federal de Psicologia, ele dispõe ali de vários endereços onde as pessoas podem procurar aconselhamentos, terapias, tudo online, gratuitamente, né? Não só o pessoal da saúde, porque às vezes a população se engana achando que é só o pessoal da saúde ou os professores que estão tendo esse atendimento, e não é. É para a população toda, não é? E quem tiver uma condição melhor, que esteja aí aberto, preparado, né? Para pelo menos ouvir. Ouvir faz muito bem para o outro, né? O amigo faz bem. Às vezes, existem postagens no Facebook, né? Que o pessoal coloca, não tem melhor psicólogo, melhor terapia do que você tomar um café com um amigo. E é exatamente isso, né? Ter esse amigo, saber que você pode contar com alguém é muito importante. Não que o psicólogo seja só amigo, né? Mas o amigo faz toda a diferença. E nesse momento a gente precisa, então, de se unir, né? Exatamente. Então é isso, Joana. Eu acho que nós conseguimos dar o nosso recado, né? Falando aí da morte e do luto. E acho que a gente pode voltar falando aqui sobre a empatia. O que é empatia, né? Já que a gente está falando desse ombro amigo, para a gente trabalhar o ombro amigo, a gente precisa trabalhar a empatia. Então, vamos voltar aí a semana que vem para falar da empatia? Sim, com certeza, vamos sim. Vai ser um prazer. Então, tá bom. Então, eu me despeço aqui do pessoal e deixo para você encerrar o nosso encontro de hoje. Foi muito bom estar com todos vocês, com você, professora. Para mim é sempre um prazer muito grande estar conversando, fazendo essa troca, porque é conhecimento sempre. Prazer é meu. Né? E agradecer ao pessoal que está vendo a nossa live, que tem acompanhado o nosso canal, né? E que não se esqueçam de curtir, de compartilhar e divulgar o nosso canal para as pessoas. Isso mesmo. E deixem sugestões, né, Joana? Que nós estamos aí abertos para novos temas, novos debates. Estamos aí esperando essas sugestões. Então, até a próxima, Joana. Até a próxima, professora.